Nesse livro você conta a sua origem sefardita e o processo para conseguir sua cidadania portuguesa. Exatamente, Mara. Então vamos lá, conta pra gente como é que isso foi feito. Nossa, foi uma saga e foi um prazer imenso. Porque na pandemia, né, falei com meu amigo meu que tinha conseguido a cidadania portuguesa pelo ano sefardita, que é uma lei portuguesa lá de 2016, que garante a todo brasileiro que conseguir montar sua árvore genealógica, identificar nos antepassados alguém que sofreu processo de inquisição, que então encaminha esse processo para a comunidade israelita de Lisboa, eles certificam, emitem o certificado, e aí você entra na conservatória para então obter a cidadania portuguesa. Então fiz todo esse trajeto, aí é o resultado de uns 2 anos de estudo, que aí então que eu fiz, contratei uma pessoa para me ajudar a montar a árvore, identifiquei a minha avó número 15, lá em Pernambuco. O que é a avó número 15? Imagina, você volta no passado. Você voltou 15 gerações? Exatamente. Meu Deus! E aí eu tive a sorte de me encontrar uma publicação que é um médico lá do Ceará, que ele é presidente do Apple, hoje deixa um Rap Vida, está listado em bolsa, e o hobby dele é genealogia. Então o que ele fez? É o Canto Piero Coren de Lima, né? Ele também descobriu o antepassado dele e acrescentou Coren no sobrenome. Então o Cândido, ele patrocinou uma ampla pesquisa nos arquivos das igrejas e identificou aquelas famílias que vieram para Pernambuco no período em que os holandeses chegaram e se instalaram lá e dominaram aquela região, né? Algumas famílias, depois que os holandeses saíram, foram para Nova Amsterdã e fundaram Nova York, e os que ficaram lá ficaram com engenho de cana-de-açúcar. Essa antepassada tinha lá um engenho de cana, descobriram que ela era judia, ela foi presa, foi mandada para Lisboa, ficou lá no cárcere, e aí por conta disso, eu então mandei o dossiê, identifiquei que ela estava na minha genealogia. Ela é sua? Minha avó número 15. Sua avó número 15. Como é que ela anda? Então, você vai ver aí no livro, ela é muito conhecida na história do Brasil, que ela foi a primeira judia e foi a primeira professora laica, né? Ela ensinava lá na Escónia, que era o nome que ensinava a sinagoga, e ela é muito conhecida na história brasileira justamente por isso e por ser a primeira que sofreu o processo de inquisição, né? E o nome dela é Branca Dias, né? E ela está em um livro. Que barato! Quer dizer que você é neto da Branca Dias? Exatamente, a minha avó número 15, né? E aí montei o dossiê, mandei lá para Portugal para conseguir a cidadania portuguesa. E aí, no meio do caminho, descobri que essas famílias do Nordeste, elas tinham problemas graves lá de disputa territorial. E aí descobri uma luta que ocorreu entre a família Monte, que é a família do meu pai, e a família Feitosa, por volta de 1724, porque esse povo lá provocaram quase que uma guerra civil por disputa de terras, né? Que logo que os holandeses saíram do Brasil, os portugueses então começaram a colonizar o interior, concedendo as chamadas sesmarias, né? Que eram glebas enormes de terra, para que então quem recebia aquela terra ia lá e explorava. E aí essas famílias conseguiram muitas glebas, não se sabe como, mas por conta de uma disputa. Por uma delas, especificamente, porque tinha o rio e tinha água, que era o que eles precisavam para criar gado, porque né, no interior você tinha criação de gado e na praia você tinha os engenhos de cana-de-açúcar, né? E aí eu pus ali, que está no livro, que é a luta entre os Monte e os Feitosa, que está na história do Brasil, então foi... Agora, você descobriu a sua avó número 15 e você tem muitos parentes ligados à avó número 15. O que eu quero saber é o seguinte, existe ainda no Brasil muitos serpadistas que com a origem serpadita que não sabem os sonhos? Existem muitos, Mara, muitos. Pra você ter uma ideia, lá em Portugal, eu soube que a pessoa que me assessorou lá para conseguir a cidadania, diz que tem um número assim por volta de 5 a 6 mil pessoas querendo a cidadania portuguesa. Eles agora
por conta do que está acontecendo lá, eles mudaram um pouco as regras, né? E até acabaram com a concessão, né? Então, hoje em dia não se consegue mais, né? Mas tem muitos, inclusive, em Recife tem sinagoga, uma sinagoga antiga, e no interior do Recife também tem judeus, chamados cristãos novos, que voltaram para o judaísmo. O próprio Cândido, né, Corém de Lima, que foi graças ao estudo que ele fez, que patrocinou esse levantamento junto às igrejas, né, ele se tornou um judeu, montou uma sinagoga na casa dele lá em Fortaleza, levou o rabino de São Paulo para lá. Então ele tem uma história muito interessante a respeito disso, e ele acabou abrindo a porta para que várias pessoas conseguissem identificar o seu antepassado separativo. No Recife Antigo tem uma sinagoga muito bonita ali perto do cais ali do porto que tem, né? Na parte antiga, essa cidade. É belíssima. Eu fui lá uma vez, muito. Eu comento no livro, essa foi a primeira sinagoga do Brasil. E como é que foi essa viagem até a Rua número 15? Quer dizer, você vai direto na Rua número 15 ou você conhece essa linha familiar, deve ser uma peça interessante, é um mergulho, né? É um mergulho voltar ao passado. Então, a gente tentou... Contato com seus antepassados. Exato. Como é que foi isso? Foi muito interessante, porque a gente tentou, inicialmente, eu tive a ajuda de genealogistas, que no Nordeste tem muitos, né? Então, à medida que ela ia pesquisando, ela ia me falando dos livros que tinha, que ela ia pesquisando, eu ia na internet, clicava os livros e os livros chegavam, eu ia acompanhando aquilo. E é muito bacana que tentamos pelo ângulo da minha mãe, e aí conseguimos chegar aos primeiros portugueses que saíram de Viana do Castelo e vieram para Pernambuco, lá por volta de 1650, e vimos que ali não tinha nem que teve processo de inquisição. Quando chegamos no meu pai, que é a família Monte, a gente viu, além dessa luta que ocorreu lá por volta de 1724, em 1650, mais ou menos, que é quando ocorreu esse problema lá em Pernambuco, com a Branca Dias, ela teve processo de inquisição, ela foi acusada da prática de judaísmo, né? E aí quando você olha para o passado, que a gente vê, e isso tem um amigo meu que até escreveu no livro, que é tão importante a vida hoje, porque à medida que você vai voltando, você vai fazer aquilo, pessoal, poxa, se eu voltei para tantas gerações, para eu estar aqui hoje, tem 60 mil pessoas lá atrás. Quanto mais você volta, mais esse número aumenta de forma exponencial. E aí a gente valoriza a vida hoje, o aqui, o agora, e a importância de estar aqui e fazer o bem. E você mergulhou na vida da Branca Dias, quer dizer, você conheceu ela, sua avó, afinal de contas, fala. Eu conheci a história dela, né? Você se identificou, você se emocionou? Como é que foi esse conhecimento? Foi assim, foi muito emocionante e é um sentimento que é difícil de descrever, porque você fala, puxa, eu sou parte dela, ela sofreu e eu estou aqui, eu preciso resgatar um pouco dessa história dela. Então a gente põe no livro também um pouco da história dela. E aí eu tive desse livro, fiz o convite a Daniela Levi, que ela é historiadora aqui da USP, e ela escreveu sobre os judeus que saíram de Pernambuco, logo que saíram dos holandeses. Eu digo saíram porque tem muita história do Brasil que não conhece. Então fala que os portugueses expulsaram os holandeses. Nada disso. Foi um acordo. Os portugueses entregaram o que é hoje a ilha ali perto da Índia, que era chamada uma ilha que tinha produção de especiarias, né? Entregaram para eles, entregaram mais algumas toneladas de ouro, eles saíram e foram produzir açúcar lá na América Central, o que resultou em uma crise no preço do açúcar, que teve uma superprodução, e aí o preço do açúcar caiu. Mas essa é uma outra história. Mas o fato é que os portugueses, os holandeses saíram, os judeus que foram para Nova York, a Daniela Levi escreveu muito sobre eles, e quando eu a convidei para fazer a apresentação do livro, ela ficou muito feliz, porque ela lembrou muita coisa também que ela já tinha escrito, porque ela
junto com a Anita Novinsky. Anita Novinsky era professora da USP, faleceu aí durante a pandemia, deixou toda a biblioteca dela para a USP, e a Anita foi a primeira que descobriu essa história do Brasil que ninguém contava, que era a história do sefardita. Que o Brasil tinha muito de sefardita e que foi uma história que ficou apagada, e a Anita resgatou isto, e a Daniela, como uma discípula dela, e participa lá da USP, ela escreveu a apresentação, e o prefácio, eu tive a sorte aí de ter o ex-governador do Ceará escrevendo o prefácio. Cláudio, muito obrigado. Então, o livro é esse, Crônicas Calentais. Quem quiser comprar o livro, tá aqui. Olha, esse livro está na Amazon, está aqui na Livraria Sempre, que fica na Alameda Barros, aqui no bairro de Genópolis. Em São Paulo. Em São Paulo. Está na Livraria da Travessa, ali do Shopping Guatemi. E está na livraria do grupo editorial dessa Lisbon Press, que é o grupo editorial Apente. Eles têm uma livraria virtual. Está lá. E está, inclusive, também lá na Bertrana. Lá A livraria mais antiga do mundo. Exatamente. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado a você.